Discos voadores existem e servem como meio de transporte eficiente e rápido para que civilizações mais avançadas trafeguem pelo universo. Não temos ideia de qual é o seu método de propulsão, mas certamente deve ser algo extraordinário, quase impensável para nosso atual estágio tecnológico. No entanto, parece que não são imunes a defeitos, pois vários desses objetos já se acidentaram em diversas regiões do planeta. A pergunta que não quer calar é: onde estariam os ETs resgatados ainda vivos após as quedas? A polêmica sobre as quedas de UFOs e resgates de seus tripulantes só aumentam no decorrer dos anos. A pergunta que fica no ar é: aonde foram parar os seus ocupantes? Se encontram mortos? Talvez tenham sido autopsiados, tido suas anatomias examinadas, mas e se forem encontrados vivos? Em casos de quedas em que seus veículos sofreram, digamos, apenas pequenas avarias, aonde foram parar os seres encontrados ainda com vida nessas máquinas? Eu me chamo Adalberto Castro e seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de dar continuidade ao vídeo, já peço que se inscreva e dê aquele like de apoio. Acredita-se que o acidente em Roswell ocorrera na noite de 2 de julho de 1947. Esta data baseia-se no testemunho de Dan Willman, morador da cidade, que relatou ter visto um objeto em forma de disco sobrevoar Roswell e partir em direção nordeste. Sem outra data como parâmetro, os investigadores assumiram que a nave observada por Willman era a mesma que havia caído na fazenda de Brazel, um fazendeiro residente a sudeste da cidade de Corona, no condado de Lincoln, Novo México. Tal suposição estava errada. O avistamento de Willman não teve nada a ver com o acidente na propriedade de Brazel, em 2 de julho. Na verdade, os militares já estavam rastreando o objeto antes dessa data. Por 4 dias, o UFO havia entrado e saído do espaço aéreo mexicano, ao sul do país. Os radares naquela região e na cidade de Albuquerque detectaram-no e perderam-no na noite do dia 4 de julho. Os militares em Roswell sabiam que o UFO tinha pousado a menos de 60 quilômetros da cidade. William Wood, que vivia a leste de Roswell, estava na varanda de sua casa, juntamente com seu pai, na noite do dia 4, quando viu um brilhante objeto no céu mergulhar em direção ao solo. Ele disse que era uma luz brilhante, muito brilhante, com linhas vermelhas, e o objeto demorou para cair, diferentemente dos meteoros que já haviam observado anteriormente. Não havia nenhuma forma por trás da luz e nenhum som foi associado àquilo. 1 ou 2 dias depois, Wood e seu pai resolveram ir até onde o objeto teria caído. Se dirigiram pela rodovia 285 a norte de Roswell, mas sempre que tentavam entrar na pista eram impedidos por um cordão de isolamento militar, pois todos os acessos da estrada estavam bloqueados. Somente junto aos primeiros raios de sol do dia 5 de julho, os militares encontraram o local do acidente. Eles isolaram a área, mantendo todos os civis e pessoas não autorizadas afastadas. Durante todo aquele dia, recolheram os corpos de 5 vítimas dos acidentes. Vários caminhões carregaram os destroços do objeto e em seguida dirigiram-se para a base militar. No final do dia, já haviam retirado quase tudo da área. No dia seguinte, especialistas em acobertamento ufológico eliminaram os possíveis resquícios da queda e da operação de resgate. Na tarde do dia 5, algo inusitado aconteceu. Glenn Dennis, funcionário da funerária Ballard, recebeu o primeiro de uma série de estranhos telefonemas da base aérea militar. O oficial funerário da base perguntou-lhe sobre o tamanho e que tipos de caixões poderiam ser lacrados hermeticamente. Dennis respondeu que possuía 4 caixões de 1,20 m, mas que poderia conseguir um menor na cidade de Amarillo, Texas. O oficial apenas mencionou que voltaria a ligar para ele. 30 ou 40 minutos depois, retornou à ligação e perguntou sobre a preparação dos cadáveres. Ele queria saber como manusear um corpo decomposto e como tratar cadáveres queimados em casos muito traumáticos. Enfim, como preservar um cadáver sem alterar a composição química do sangue ou fluidos. Abre aspas. Eu sabia que algo tinha acontecido, algo para o qual não estavam preparados. Pensei que fosse uma pessoa muito importante. Então lhes disse que poderia ir até lá e ajudá-los, mas o oficial falou que as informações eram para futuras referências. Fecha aspas. Corpos dos seres extraterrestres. 1 hora depois do último telefonema, Dennis voltou a receber outra ligação do oficial, que agora lhe pedia para que fosse socorrer um militar que havia sofrido um acidente na cidade.
O soldado tinha apenas algumas escoriações e o nariz quebrado. Depois do socorro, Dennis dirigiu-se até a base militar de Roswell. Chegando lá, ingressou pelo portão da frente e foi em direção à entrada de emergência do hospital. No local, estavam estacionados 3 ambulâncias antigas, do tipo caixote, e ao lado de cada uma havia um policial militar. Dennis conduziu o soldado ferido pela rampa de acesso à sala de emergência, e enquanto passava pelas ambulâncias, viu que dentro de uma delas havia um pedaço de alguma coisa que não soube definir. Pensou a princípio que fossem os destroços de um avião. Na segunda ambulância haviam coisas parecidas. Na terceira, no entanto, Dennis acredita que não possuía nada, apesar de um policial militar estar vigiando-a. O agente funerário explicou que durante o resgate de corpos de um acidente aéreo, é praxe alguns destroços serem colocados nas ambulâncias. Dennis tentou aproximar-se de uma delas. Abre aspas. O que vi lembrou-me a frente de uma canoa, com uns 95 centímetros de largura, e estava deitada de lado. Havia algumas inscrições de uns 6 centímetros, pareciam inscrições egípcias, fecha aspas. Enquanto o soldado era atendido na sala de emergência, Dennis, que conhecia a maioria dos médicos, decidiu ir tomar um refrigerante no saguão. Ele andava pelo corredor quando uma das enfermeiras o reconheceu. Ela estava muito apreensiva e perguntou ao agente qual a razão de estar ali, sugerindo-lhe que deveria ir embora o mais rápido possível. O militar, aparentando-se seus 45 anos, surgiu repentinamente no corredor do hospital e questionou-lhe a razão da sua presença naquele local. Abre aspas. Então lhes disse que trabalhava na funerária de Butler e que tinha acabado de atender um soldado. Estava indo pegar um refrigerante no saguão e resolvi fazer um comentário. Parece que vocês tiveram um acidente aéreo aqui, pois vi alguns destroços nas ambulâncias. Foi quando percebi que havia arranjado problemas, fecha aspas. O militar pediu para Dennis esperar um momento. Entrou numa das salas e logo depois saíram 2 policiais militares, abre aspas. Ele disse aos seus policiais para me tirarem dali o mais rápido possível. Quando estávamos saindo, ouvi uma voz pronunciar: eu ainda não terminei com esse filho da... Tragam-no de volta, fecha aspas. Dennis retornou e ficou frente a frente com o capitão de cabelos ruivos, abre aspas. Havia com ele um sargento, um homem negro, que segurava uma prancheta. O capitão de cabelos ruivos disse então: não houve nenhum acidente aqui. Você não viu nada, não vai voltar para a cidade e dizer que viu alguma coisa, pois terá sérios problemas, fecha aspas. Naquele momento, Dennis ficou muito irritado, ainda mais por ter sido xingado pelo capitão, mas respondeu ao militar que não poderia fazer nada contra sua pessoa, já que era um civil, e mandou todos para o inferno, abre aspas. Essas foram exatamente as minhas palavras. Lembro-me claramente, comentou. O militar de cabelos ruivos então respondeu, abre aspas, não brinque consigo mesmo, meu jovem. Alguém estará recolhendo seus ossos no deserto, ou você será uma excelente refeição para os cachorros, fecha aspas. Em seguida, conduziram-no para fora do hospital em direção à sua ambulância e seguiram-no até a funerária. Bom, gente, enquanto tudo isso acontecia, Roswell checava as pastagens e encontrou o campo cheio de destroços metálicos. Ele carregou alguns e foi mostrá-los aos seus vizinhos mais próximos, Floyd e Loretta Proctor. Loretta disse que o metal aparentava ser extremamente forte, leve e resistente ao fogo. Para ela, o objeto parecia ser feito de plástico, mas era muito mais resistente. O casal sugeriu a Roswell que alertasse o xerife sobre os destroços. Ele então foi até Corona e falou com algumas pessoas, supostamente com o xerife ou com os militares. O fazendeiro pensava ter encontrado restos de algum tipo de experimento secreto. No domingo, dia 6 de julho, o fazendeiro fez uma viagem de 3 horas até Roswell e mostrou ao xerife do município de Chaves, George Wilcox, uma caixa cheia de estranhos objetos metálicos. Mais tarde, seria confirmado pelos militares que os destroços eram parte de uma aeronave acidentada, mas naquela hora, nem Roswell ou Wilcox
sabiam exatamente o que o fazendeiro tinha encontrado. Sabiam apenas que é algo incomum, mas não conseguiram identificar sua origem. Wilcox então decidiu que o melhor a fazer era alertar os militares e telefonou para o oficial de inteligência do 59º Agrupamento de Bombeiro, Major G.C.A. Marcel. Abre aspas. Eu estava almoçando quando recebi o telefonema do xerife dizendo que queria conversar comigo, que estava na delegacia, um fazendeiro que tinha lhe contado uma história estranha. Em seguida, disse que tinha encontrado alguma coisa que havia se acidentado e que eles não sabiam bem do que se tratava. Achei que deveria investigar melhor aquilo, fecha aspas. Amostras de metal não terrestre. O coronel William Blanchard, do 59º Agrupamento, aconselhou Marcel a ir até a cidade para dar uma olhada no que haviam encontrado. Deveria levar consigo o conhecimento seu, agente de contra-inteligência. O escolhido foi o capitão Sheridan Cavett. Abre aspas. Ele dirigia o jipe e eu, o meu carro. Seguimos ao caminhão do fazendeiro. Chegamos à fazenda ao anoitecer. Como estava muito tarde para procurarmos algo, decidimos pernoitar por lá. Fecha aspas. Quando foi entrevistado pelo pesquisador Kevin Handlin, Cavett afirmou que não tinha estado no local, apenas mencionou que durante a primeira semana de julho de 1947 encontrava-se em viagem. Entretanto, quando entrevistado no final de 1994 pelo coronel da Força Aérea Norte-Americana, USAF, Richard Weaver Cavett confirmou que estava envolvido no caso, mas negou ter dirigido o jipe sozinho até a fazenda. Na verdade, Cavett não se lembrava nem ao menos de ter conhecido Brazel, mas recordava-se de que havia se dirigido para o norte de Roswell. Sem mais nada a fazer, Mason inspecionou um grande pedaço de metal que Brazel tinha trazido até o seu celeiro. Numa entrevista concedida em 1978 para Leonard Stringfield, Marcel comentou que não tinha encontrado sinais de radioatividade no material. Quando viu pela primeira vez os destroços no campo, estava claro que alguma coisa devia ter se chocado contra o solo. Com Cavett e Brazel, verificou a área e pôde determinar de qual direção o objeto tinha vindo e qual se dirigiu. Havia descoberto um padrão que mostrava onde começavam e onde terminavam as marcas do impacto do objeto. Eles vasculharam a área toda. Marcel disse que os pedaços estavam espalhados por 200 ou 300 metros de comprimento e algumas dezenas de metros de largura. Abre aspas. Nós encontramos alguns metais e os recolhemos. Fecha aspas. Para ele, tratava-se de algo fabricado. Abre aspas. Eu queria queimar um pedaço daquilo, mas só tinha um isqueiro comigo. Então, o acendi e o coloquei embaixo de uma porção, mas o objeto nem sequer ficou escuro. Fecha aspas. Marcel também descreveu as estruturas em formato de I, tão sólidas que não era possível dobrá-las ou quebrá-las, mas não se pareciam com metal. Abre aspas. Eu me lembro que tinham 6 cm de comprimento por 0,25 cm de espessura. A maior de todas possuía cerca de 120 cm e não tinha peso algum. Você nem percebia que estava segurando uma delas. Fecha aspas. Exclamou. Também contou ao investigador Stringfield que havia encontrado vários fragmentos metálicos parecidos com pergaminhos. Quando questionado se havia marcas dos objetos, respondeu afirmativamente. Algumas delas eram indecifráveis. Abre aspas. Eu nunca tinha visto nada igual antes. Não sei se foram decifradas ou não. Ao longo de alguma delas, haviam pequenos desenhos de 2 cores, como escrita chinesa, mas nada com o que pudesse comparar. Fecha aspas. Destroços de uma nave no deserto. Cavett, por outro lado, negou em suas primeiras entrevistas com os pesquisadores Kevin Handlin e Don Smith ter estado no local do incidente. Continuou dizendo que não sabia por que Marcel tinha dito que estivera com ele, mas quando entrevistado por o coronel da USAF, Cavett não só confirmou que havia estado no local, como também que, no instante que viu os destroços, percebeu que eram de um balão. Não explicou, no entanto, porque nunca haviam mencionado isso anteriormente a Marcel, ou então porque passou um dia inteiro no campo cheio de pedaços de um balão. Marcel disse que ele e Cavett recolheram o máximo de material que puderam.
Embora tenham carregado muita coisa, a maior parte ainda ficou espalhada na área. Marcel então mandou Cavett de volta à base e retornou ao local do acidente para recolher mais destroços, enchendo seu carro. Antes disso, porém, passou em casa. Contou mais tarde que ficou tão impressionado com os destroços que quis que sua família também visse aquilo, mesmo que tivesse que acordá-los. Abre aspas. Este é o melhor e mais bem documentado caso ufológico que possui dezenas de testemunhas até hoje. Ninguém conseguiu dar outra explicação a não ser a de que uma nave extraterrestre realmente caiu no deserto norte-americano do Novo México. Fecha aspas. Leonard Stringfield, escritor já falecido. Então, ficou claro que aqueles pedaços não eram parte de nenhum tipo de míssil, avião ou balão meteorológico. Abre aspas. Eu nunca vi nada igual, não sabia o que estava recolhendo. E ainda não sei, aquilo não podia ser parte de um avião ou de um balão. E mesmo que fosse de um balão, não poderia ser poroso como era. Já vi foguetes sendo lançados da base de testes de White Sands e definitivamente aquilo não era parte de um foguete míssil ou avião, fecha aspas. Seu filho, Jesse Marcel Jr., lembra-se de ter sido acordado por seu pai tarde da noite, sob hipnose conduzida posteriormente pelo Dr. John Watkins. Em maio de 1990, Jesse Jr. contou que estava confuso por ter sido acordado àquela hora. Então ele se levantou e seguiu até o carro para pegarem uma caixa cheia de fragmentos metálicos. De volta, o pai e filho espalharam os pedaços no chão da cozinha e tentaram encaixar algum deles como se fosse um enorme quebra-cabeças. Os objetos tomaram quase todo o piso, desde a porta dos fundos até o corredor. Jesse Jr. descreveu chapas e vigas em formas de I e alguns pequenos pedaços que pareciam plásticos de cor escura, mais fina que as chapas, só que muito resistentes. Pareciam baquelite, nome comercial de um plástico, termo fixo obtido pelo aquecimento sob pressão de uma mistura fenol e formol. Enquanto tentavam juntar as peças, a esposa de Marcel, Vialdi, pegou uma das pequenas vigas e comentou, abre aspas, tem alguma coisa escrita nisso, fecha aspas. Sob hipnose, Jesse Jr. relatou que aquilo era de cor púrpura, estranho como formas geométricas, como círculos. Os símbolos eram brilhantes e pequenos, menor do que uma unha. Haviam várias figuras separadas. Para ele, era um disco voador, abre aspas. Eu perguntei ao meu pai o que era um disco voador, pois não tinha conhecimento, fecha aspas. Acobertamento. Quando acabaram de examinar o material, Jesse Jr. ajudou seu pai a colocá-los de volta na caixa e de novo no carro. Marcel estava pronto para retornar à base. Ao chegar, encontrou-se com Blanchard e mostrou-lhe os destroços, explicando-lhe que não tinha conseguido identificar qual era a sua origem. Na manhã do dia 8 de julho, o coronel Blanchard mandou-o para Roswell para conversar com o general Ramey, comandante da 8ª Força Aérea. Abre aspas. O comandante disse-me para voar até a base aérea de Wright-Patterson, em Ohio, mas chegando lá, não encontrei o general Ramey. Segundo Robert Porter, tripulante do voo para Fort Worth, havia 4 pequenas caixas no avião. A tripulação fez a pré-checagem do voo num B-29 e um carro trouxe o material. A caixa maior tinha 120 centímetros de comprimento por 10 centímetros de espessura e formato triangular. As outras 3 possuíam o tamanho de caixas de sapato e eram muito leves. Depois que o material foi colocado no avião, a tripulação foi impedida de se aproximar do compartimento de bagagens. Infame balão meteorológico. Ao chegar à base aérea do exército de Fort Worth, Porter e outro recruta receberam ordem para permanecer no avião até que os soldados se postassem. Quando isso foi feito, a tripulação foi liberada para o almoço. Em seguida, as caixas foram transferidas para um avião B-25, que partiu para a base aérea de Wright-Patterson. Quando Porter e outros militares voltaram ao avião, disseram-lhes que dentro da caixa haviam pedaços de um balão meteorológico, mas que não deviam comentar com ninguém sobre o voo. Walter Walsh, oficial das relações públicas da base de Roswell, ao conversar com Marcel anos depois do evento, disse-lhe que ele tinha levado alguns pedaços dos destroços até o escritório de Ramey para que ele os examinasse. O material foi colocado em cima da mesa do general. Ele então
pediu que Marcel mostrasse o local exato do acidente, e em seguida, os dois foram até uma sala no final do corredor. Quando retornaram, os destroços que estavam em cima da mesa tinham sumido, e fragmentos de um balão meteorológico encontravam-se espalhados no chão. Algumas fotos de Marcel ajoelhado próximo aos restos do balão foram tiradas pelo Major Charles A. Cacham Relações Públicas de Fort Worth. Marcel deixou o escritório por alguns minutos, enquanto estava fora. O repórter do jornal Fort Worth Star Telegram, John Bond Johnson, entrevistou o general Ramey. Abre aspas. Eu pousei com Ramey ao lado dos destroços. Naquela hora, ele me disse que o que me foi encontrado não era um disco voador, e sim um balão meteorológico. Fecha aspas. Afirmou Johnson. É autor de 4 fotografias no episódio divulgadas pelo mundo todo. Ele escreveu a história, que foi publicada no dia seguinte. No último parágrafo aparecia, abre aspas, depois de ver os destroços, Ramey declarou que aquilo era um balão meteorológico. O oficial meteorológico confirmou isso. Fecha aspas. No final daquela noite, Ramey deu entrevista coletiva sobre o evento. Embora Marcel estivesse presente, ele foi impedido de responder às perguntas. Os repórteres queriam entrevistá-los, mas somente o general falou sobre o episódio. Também estava na coletiva o subtenente Irving Newton, um oficial meteorológico da base do exército de Fort Worth. Ele comentou que haviam lhe solicitado que identificasse os destroços espalhados no chão e que fora alertado por um coronel que, abre aspas, o pessoal de Roswell acha que encontraram um disco voador, mas o general acredita que ele seja um balão meteorológico. Ele quer que você dê uma olhada nisso, fecha aspas. Newton chegou e encontrou um balão espalhado no chão. Estava quase totalmente destruído, abre aspas. O general Ramey perguntou-me o que achava que era, e eu lhe respondi. Parecia que ele queria ridicularizar Marcel. Depois que Newton identificou os destroços, Ramey ordenou que um voo especial fosse cancelado. Ninguém deveria ir para a base aérea de Wright-Patterson. Ainda assim, soube-se que um documento do FBI, datado do dia 8 de julho, relatava que, abre aspas, disco e um balão estão sendo transferidos para Wright-Patterson em um voo especial, fecha aspas. O documento também revela que o Major Curtis Quinton havia informado que o objeto assemelhava-se a um balão meteorológico para grandes altitudes, com um refletor de radar. Após a coletiva, Marcel foi dispensado e mandado de volta para Roswell. Embora Ramey tivesse cancelado o voo especial, aparentemente houve outros voos para Wright-Patterson. Este local era à época o centro dos laboratórios e locais de pesquisas das Forças Armadas. Se fosse descoberta alguma coisa em comum, aquele era o lugar ideal para os cientistas. O general Arthur Exon confirmou que os destroços tinham sido levados para Wright-Patterson. Ele servia na base como tenente-coronel e lembrava-se dos voos que chegavam a toda hora naquela data. A ideia de que o balão serviria ao acobertamento surgiu com o general brigadeiro Tomás Dubois, que era comandante do 8º Comando da Força Aérea. Abre aspas. Aquilo foi uma história para acobertar o caso. Era nela que queríamos que o público e a imprensa acreditassem. Fecha aspas, afirmou. Ou seja, era uma distração. Abre aspas. Tudo foi uma grande mentira. Fecha aspas. Os militares tentaram convencer a imprensa de que o objeto encontrado próximo a Roswell não era nada mais do que um balão, mas os oficiais que estavam incumbidos na tarefa na época confirmaram que tudo não passara de uma grande mentira. Os militares em Roswell também tentaram enterrar os fatos. Frank Joyce, repórter da rádio KGFL de Roswell, havia falado com Brazel no domingo após encontrar os destroços. Ele não revelou o conteúdo da conversa, mas afirmou que não era a primeira vez que distorciam sobre o incidente. No entanto, a conversa que tiveram na primeira e na segunda vez teve um tom bem diferente desta última. Joyce contou que Brazel foi até a estação de rádio à noite, escoltado por militares. Enquanto esperavam do lado de fora, Brazel entrou na sala de rádio onde Joyce estava trabalhando. Por um momento, não disse uma palavra. Ele se agachou e apoiou as costas na parede. Para Joyce, Brazel estava muito estressado. Apenas disse que se não cooperasse, as coisas não sairiam bem. Depois contou sua nova versão, dessa vez envolvendo o balão e os membros de sua família que também manusearam os destroços. Joyce argumentou que essa história não era a mesma
que ele havia contado anteriormente, mas Brazel insistiu na nova versão. No entanto, antes de deixar a sala de rádio, ele afirmou, abre aspas, sabe daquela história que as pessoas falam sobre homenzinhos verdes? Bem, eles não são verdes, fecha aspas, e foi embora. Os militares não estavam contentes em só controlar as pessoas envolvidas diretamente com o incidente. Eles começaram uma campanha para silenciar as testemunhas civis também. No dia 7 de julho, o xerife George Wilcox dirigiu-se até a casa do pai de Glenn Dennis. Wilcox disse que Dennis tinha se metido em problemas na base. Ele não sabia o que o agente havia feito, mas um certo sargento o havia informado na delegacia e Wilcox deveria alertar seu pai para conversar com seu filho, a fim de manter a boca fechada. Quando o pai perguntou-lhe o que havia acontecido, Dennis alegou que não tinha feito nada. Então seu pai mencionou que um sargento negro havia lhe perguntado sobre seus irmãos e irmãs. Ele foi o único a fazer ameaças contra sua família. Barbara Duggar, neta do xerife de Wilcox, também comentou sobre as ameaças que a família de seu avô havia sofrido. Pelo conhecimento do público, Wilcox não teve muito envolvimento com o caso e nem tinha visto nada. Marcel disse que Wilcox só havia ligado para a base naquele dia, mas Duggar sugeriu que ele sabia de algo mais. Numa entrevista realizada em março de 1991, Barbara contou que sua avó havia lhe relatado uma intrigante história no início dos anos 70. Ameaças de morte. O xerife havia sido chamado para uma área ao norte de Roswell, não no lugar dos destroços, mas perto da cidade, onde os corpos e a nave foram encontrados. Ele afirmou que seu falecido avô fora testemunha de tudo, abre aspas. Ele me pediu para não contar para ninguém, então perguntei se minha mãe sabia de alguma coisa, mas ela respondeu que não, fecha aspas. Bárbara também comentou que seus avós foram ameaçados de morte pelos militares, tal como a família de Dennis. Outro episódio semelhante ocorreu naquele ano, dessa vez com Frank Rowe, de apenas 12 anos. Seu pai era tenente dos bombeiros e certo dia estava na garagem do esquadrão quando um grupo de homens apareceu com um pedaço de metal. Seu pai então falou, abre aspas, amigos, vocês não vão acreditar no que trouxemos, e tirou do seu bolso um pedaço de metal. Era áspero. Todos tentaram cortá-lo, queimá-lo ou arranhá-lo, mas ninguém conseguiu, fecha aspas. O mais interessante na história de Rowe, no entanto, aconteceu alguns dias depois, quando estava em casa. Nesse dia, toda a família estava reunida, quando os militares apareceram. Eles mandaram Suzy, Donnie e Pat para fora e perguntaram à mãe deles quem era a menina que estava no corpo de bombeiros, no dia em que seu pai havia chegado com o objeto. Sua mãe apontou para Rory. Um dos soldados levou as outras crianças para fora, e a mãe e a filha ficaram sentadas no sofá, abre aspas. Ele não mediu suas palavras, disse que poderia nos levar para o deserto e ninguém nunca mais iria nos encontrar, fecha aspas. Corpos dos ETs decompostos pelo calor. Voltando à história de Glenn Dennis, depois que ele ouviu as ameaças dirigidas ao seu pai, não se intimidou mais. Enquanto o xerife visitava seu pai, foi até o hospital da base para obter outras informações. Ele encontrou uma amiga enfermeira e perguntou-lhe se poderia conversar mais tarde. A enfermeira ligou marcando o encontro no clube dos oficiais. Eles conversaram por algum tempo, mas então ela disse a Dennis, abre aspas, quero te contar o que estava acontecendo, mas você tem que me prometer que nunca vai relatar a ninguém, ou terei problemas. Não acredito no que vi. É a coisa mais horrível, fecha aspas. Dennis mencionou que a enfermeira sempre levava consigo um bloco de anotações e que numa folha desenhou o que tinha visto. Nesse dia, ela estava trabalhando no hospital e entrou na sala de exames para pegar alguns medicamentos. Quando abriu a porta, viu dois médicos nunca antes vistos no hospital. Um deles lhe falou, abre aspas, fique aqui, vamos precisar de você, fecha aspas. Lá dentro, ela sentiu um cheiro horrível, abre aspas. Os médicos examinaram 3 corpos estrangeiros, fecha aspas. Foi o termo utilizado pela enfermeira. 2 deles estavam em péssimo estado, mas um parecia que havia sobrevivido ao acidente e estava inteiro. Parecia ter morrido aparentemente depois da queda. Estava difícil permanecer na sala por causa do mau cheiro.
Os médicos trabalhavam nos corpos com a ajuda da enfermeira, mas ela teve que retirar-se, pois não estava se sentindo bem. Eles reagiram da mesma forma, colocaram os corpos em sacos mortuários e saíram. As descrições dos seres eram as seguintes: magros, compridos e finos. A anatomia do braço era diferente da dos humanos. A distância entre o pulso e o cotovelo era maior do que a do cotovelo ao ombro, mas tinha visto só 4 dedos na mão, pequenos e estreitos. Quando os médicos viraram uma das mãos, a enfermeira disse não ter observado polegares. Na ponta dos dedos haviam pequenas almofadas de sucção, assim como nos tentáculos dos polvos. Os ossos não se pareciam com os dos seres humanos, pois eram muito frágeis, semelhantes à cartilagem. A cabeça de um deles era maior do que a nossa. Como se sabe, a cabeça humana expande-se quando exposta ao calor extremo, mas não haviam evidências de que os corpos tinham sido submetidos ao fogo. Os olhos eram bem fundos, o nariz não era convexo, mas sim côncavo, com 2 pequenos orifícios. Não havia orelhas, mas 2 pequenos buracos num dos lados da cabeça e 2 lóbulos que pareciam proteger os ouvidos. Nada que se assemelhasse a uma orelha humana. A boca era um pequeno traço, muito fino. Os ossos da cabeça eram muito flexíveis, pareciam com a moleira de uma criança recém-nascida. Dúvida quanto ao sexo dos ETs. Dennis perguntou à enfermeira se eram machos ou fêmeas. Abre aspas. Não prestei atenção nisso, pois estava muito enjoada. Fecha aspas. Respondeu para ela. Os médicos deviam saber alguma coisa sobre o sexo dos seres, mas simplesmente não deu atenção a este detalhe, porque saiu da sala antes que chegasse nessa parte. Ela acredita que talvez eles nunca tenham tentado determinar o sexo das criaturas. Dennis fez várias perguntas à enfermeira, mas ela não sabia todas as respostas. Ela disse não ter visto nenhuma roupa e não sabia se os seres estiveram em algum momento vestidos. Continuava dizendo que estava enjoada, razão de seu afastamento do local, abre aspas. Ela estava em estado de choque. Dizia o tempo todo que eles eram horríveis, fecha aspas. Nem tocou na comida. Eles conversavam mais alguns minutos, tempo em que a enfermeira desenhou o esboço dos alienígenas. Depois disse que tinha que voltar para o hospital, que estava passando muito mal e que precisava se deitar. Dennis a acompanhou até a saída do clube dos oficiais e ficou observando-a a entrar no alojamento. Essa foi a última vez que viu a amiga. 3 meses depois, o rapaz recebeu uma carta dela, em que contava estar trabalhando em uma base norte-americana na Inglaterra, e pediu para que ele lhe escrevesse sempre que pudesse. Depois de enviar várias correspondências e não receber resposta, Dennis descobriu que a enfermeira tinha morrido num acidente de avião, com outras 5 colegas, em algum lugar da Grã-Bretanha. Outro detalhe extremamente estranho tem relação com um voo especial ocorrido no dia 9 de julho. Segundo Robert Sluher, tripulante do referido voo, naquele dia a tripulação teve somente alguns minutos para se preparar para a decolagem. Um container de madeira foi colocado a bordo do avião para ser transportado para a base de Fort Worth. Ninguém, a não ser Felix Matussi, o artilheiro do B-29, estava autorizado a entrar no compartimento de bombas, nem mesmo os outros membros da tripulação. De acordo com Sluher, esse procedimento não era normal. As circunstâncias do voo é que o tornam especial. Quando aterrissaram em Fort Worth, havia um comitê de recepção na pista do pouso, que incluía vários oficiais da 8ª Força Aérea. Existem especulações de que os corpos dos alienígenas estavam dentro do mencionado container. Matussi reconheceu um dos membros do comitê. Era um papa defuntos. Enquanto retornavam a Roswell, Matussi comentou, abre aspas, nós vamos entrar para a história, fecha aspas. O problema é que um dos corpos alienígenas saiu de Roswell no dia 9 de julho. De acordo com Frank Kaufman, membro do 50º Batalhão, os corpos tinham sido levados 2 dias antes em 2 aviões. Eles teriam ido para a base aérea do exército de Andrews para que os altos oficiais do governo e das forças armadas pudessem vê-los. Depois seguiram para Reeder Peterson. O general Exxon sugeriu que alguns deles fossem levados para Denver, Colorado. Mesmo que o comentário de Sluher seja apenas uma brincadeira, isso mostra o quão importante foram os eventos acontecidos em Roswell. Se tudo o que foram encontrados se referia a um balão meteorológico, por que tantos voos decolaram para Roswell? Por que tantas preocupações com um simples voo, com guardas armados e um comitê de receptação? Obviamente,
O exército estava esperando algo muito importante, uma vez que o container foi enviado para outro lugar. Marcel retornou para Roswell na mesma noite, quando chegou em casa. Disse à mulher e ao filho para não comentarem mais sobre o assunto. Eles deviam esquecer o que havia acontecido, mas Marcel não estava satisfeito com o desfecho da história. Ele sabia que o que havia encontrado na fazenda de Roswell não era um balão meteorológico, abre aspas. Acredito que aquilo não era da Terra, fecha aspas, comentou. Marcel não foi o único a se sentir-se assim. O general Exxon também comentou anos mais tarde que os destroços eram de algo não construído na Terra. No escritório de inteligência, Marcel aproximou-se de Kraft e perguntou-lhe se tinha preparado o relatório. Kraft respondeu que sim, mas que não poderia mostrá-lo. Essa atitude deixou Marcel furioso, o que lhe competiu a dizer, abre aspas, eu ordeno que me mostre o relatório, fecha aspas. Kraft respondeu que tinha recebido ordens diretas de Washington e que se Marcel não estivesse satisfeito, que tomasse as providências necessárias. Marcel nada podia fazer. Essa foi a última vez que ouviu falar sobre os destroços. Nunca ficou sabendo nada a respeito dos corpos dos seres descritos pela amiga enfermeira. Se o coronel Blanchard sabia de algo, não lhe revelou. Grande favor aos Estados Unidos. Mas essa não foi a última vez que se ouviu falar dos intrigantes fragmentos metálicos. 2 anos depois do incidente, Bill Brazel, filho do homem que encontrou os destroços, disse ter descoberto pequenos pedaços de algum objeto estranho em sua propriedade. Mostrou algum deles para seus vizinhos, incluindo Sally Tadolini. Ela lembra-se até hoje de que era uma porção pequena e que quando a amassava voltava à sua forma original. Infelizmente, Bill não guardou os fragmentos. Militares foram até a sua casa e disseram que seu pai tinha feito um grande favor para os Estados Unidos e que seu filho deveria seguir o mesmo exemplo. Depois daqueles dias de julho de 1947, o acidente não foi mais abordado pela imprensa mundial somente 30 anos depois, quando o corajoso Jesse Marcel veio a público contar a sua história. O mundo novamente deu atenção ao mais expressivo acobertamento de informações ufológicas de que se tem notícia. Bom, pessoal, o que podemos pegar como exemplo dos tempos atuais? Recentemente ocorrera o caso de OVNI de avistamento em Magé, em que a população ouviu várias explosões naquela fábrica em Bell. Alguns youtubers pesquisaram no mapa Google e descobriram que tinha uma mancha branca no mapa, que a gente pode pegar como exemplo da história de Roswell e aplicar nesse fato atual. É que essa mancha branca no mapa, provavelmente ela foi uma distração, como a história do balão na história de Roswell. Não tem como esconder porque os fatos são mais do que o que eles tentam abafar. Então quando uma verdade vem à tona, quando as pessoas viram, as pessoas filmaram, como diferente daquele tempo, hoje as pessoas têm celular, não tem como esconder, porque ainda tem helicóptero ali rondando Magé até hoje. Então fica essa reflexão para vocês, tá bom? Posteriormente eu vou fazer um vídeo mais falando sobre os acontecimentos atuais, sobre Magé. Eu gostei de ressaltar esse caso de Roswell, porque foi o primeiro caso que aconteceu, é a origem de tudo, começou daqui. Claro que é bem mais antigo, os avistamentos de OVNIs, até pelos homens das cavernas, que já tinham registrado isso nas paredes das cavernas, esses avistamentos de OVNIs, conversado, claro, mas é registrado mesmo pela nossa atualidade, é a partir desse caso de Roswell, tá bom, gente? Fique com Deus, muito obrigado por assistir esse vídeo.